O Teatro Oficina nasce em 1958, ainda na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Mas 2013 marca 2 décadas da conquista de uma obra-prima, a sede projetada por Lina Bobardi no bairro do Bexiga. Abrem-se as portas de um universo particular, onde o teatro não é só ficção, mas também a realidade de uma tribo com princípios antropofágicos. Porque desde que nós descobrimos Oswald de Andrade, a gente descobriu essa única filosofia original brasileira, que é a antropofagia, que é a grande filosofia que devora todos os racismos, preconceitos, tudo isso. Devora tudo e transforma em carnaval. Dionísio, o deus do vinho e das festas, é o grande celebrado. Nesse ritual, o sacerdote é diretor. Um teatro como esse tem muitas possibilidades de encenação e talvez por isso mesmo tem o nome de Oficina. Nós começamos uma revolução em 67 junto com a Tropicália e continuamos nela até hoje. Esse teatro é fruto já dessa revolução. Você já vê que a Lina já bolou ele para ser um teatro de arquitetura urbana. O projeto da Lina surgiu com a arte teatral, com a pesquisa teatral que a Oficina estava fazendo naquela época. É um reflexo disso, é um reflexo de todos os anos de evolução. E, ao mesmo tempo, o projeto da Lina, quando construído, possibilitou várias outras inovações espaciais para a companhia. Foi um processo muito longo, levou 13 anos de construção. Esse teatro. Todo mundo dizia, quando eu vim trabalhar em 87, as pessoas falavam assim, Oficina não vai acontecer nunca, até inclusive gente famosa, cineastas, aqui não vai acontecer nunca, mas esses caras, eles produziram muito menos do que a gente produziu nesses últimos anos. Quais coisas que vocês já fizeram aqui que a gente olhando não faz nem ideia? Uma já vou dizer, por exemplo, esse lugar onde a gente está pisando aqui, ele pode sumir, isso aqui vira um grande túnel. Ele é um salpão. Isso, por exemplo, não tinha no projeto original da Lina. No projeto original, aqui era terra. Então você tirava as tábuas de madeira e você tinha uma pista de terra no meio dessas 2 laterais de concreto. E aí, por exemplo, na macumba, quando a gente fez a macumba, a gente tirou algumas partes, a macumba antropofágica, a gente tirou algumas partes do piso e colocou árvores aqui, então criou a floresta indígena. Quando a gente fala 20 anos, é do final desse processo que levou 13 anos. É quando a gente abriu, ainda contra a vontade da secretaria, para fazer o Hamlet. Você era o Hamlet? Era o Hamlet, é. E aí, cara, você lembra desse momento que você pisou, as luzes se acenderam e foi mágico? Não, sempre é mágico, né? Mas eu me lembro bem, assim, eu me lembro que era um público assustadíssimo. Plateia cheia? Plateia cheia, lotada, mas era um público bem assustado, né, que nunca tinha visto uma coisa parecida, num lugar parecido, uma peça tão longa, porque todo mundo falava, isso não vai existir nunca, uma peça de 5 horas. Hoje em dia, a coisa tão mais banal que a gente faz é uma peça de 5 horas. Né? Assim economizo, não vou precisar ir tanto a Paris. Para celebrar o teatro de hoje, a Oficina traz à tona a memória viva de um dos mitos do teatro brasileiro, Cacilda Becker. Apresentamos Cacilda, 3 exclamações, 3 respirações. Por que Cacilda? O que ela significa? Uma força enorme. Ela foi uma líder, era uma Antígone, porque Antígone é o maior símbolo do poder teatral. Cacilda Becker nasce em 1921, no interior de São Paulo. Dedicou a vida a uma arte que ainda era considerada amadora. Uma realidade que ela própria lutou para mudar. E esse, aliás, é o tema abordado na peça. No primeiro ato, a peça se passa em 1948, quando o Franco Zampari resolve profissionalizar, criar uma companhia de teatro profissional, coisa que não existia. E eles vão convidar a Cacilda lá na EAD, onde ela dava aula de comédia, para ela inaugurar o TBC com a Mulher do Próximo. E ela topa, mas ela tem uma exigência, ela quer ser paga. E assim se deu, ela foi a primeira contratada do TBC. E aí depois, no desenrolar desse ato e dessa peça, o Franco Zampari viu que a única maneira que tinha realmente de fazer teatro era profissionalizar.
Cacilda Becker é uma inspiração para o Teatro Oficina desde o ano de 98. Na comemoração de 20 anos do projeto de Lina Bobardi, a companhia monta o terceiro espetáculo inspirado na vida da atriz. O Zé escreveu uma peça muito grande, que conta a vida da Cacilda com todas as peças, com todas as coisas que ela viveu e com as companhias dela, todas as produções e todos os personagens. A terceira montagem de Cacilda é um complemento das anteriores e já estava pronta em junho deste ano, mas aí começaram as manifestações e a gente falou, bom, essa peça não tem nada a ver com o que está acontecendo, né? Aí o que faz? Aí o Zé, assim, 20 dias antes da estreia, a gente estreou em São José dos Campos, no Sesc, 20 dias antes o Zé falou que se a gente trocasse o segundo ato e botasse 68. É nessa época que Cacilda assume a Secretaria do Conselho Estadual de Teatro e vai às ruas contra a censura às artes. O Escobar foi buscar ela na casa dela, lá na Avenida Paulista, e trouxe ela para as passeatas. Em 69, a atriz sofre um aneurisma cerebral em cena, durante o espetáculo Esperando Godot. Morreu 38 dias depois, aos 48 anos, justamente no período mais feroz da ditadura militar. Veio o AI-5 e ela foi um assassinato cultural, ela ficou muito mal. Ela morre por causa disso também. Na ocasião, ela contracenava com o marido, o ator Valmor Chagas. Em Cacilda 3 exclamações, Zé Celso promove um reencontro curioso. Impossível, se este não fosse o lugar onde tudo se faz possível. E você vive esse personagem, né? É porque eu fiz o Valmor na primeira, né? Aí o Zé falou, não, você tem que fazer o Valmor. Eu falei, cara, Valmor em 68, ele tinha a idade que eu tinha na primeira lá, 30, eu tenho 50 anos, não posso fazer o Valmor assim. Aí o Zé falou, não teve dúvida, ele reescreveu a peça do Valmor encontrando a Cacilda. O Valmor muito mais velho que a Cacilda. Ah, não, tipo pós-morte, Porque a imagem que todo mundo tem do Valmor é de um velho. Cacilda! Você está com a mesma cara de 48 anos. Eu agora sou para a eternidade muito mais velho que você. É com o espírito livre que Zé Celso e sua companhia ecoam os poderes de Dionísio e persistem na luta por um teatro que, para eles, sempre foi de todos. É nosso, é de todos. Quem teria 30 anos conseguido fazer com que não se construísse o shopping aqui, não fui eu. A luta é para barrar a construção de edifícios privados no entorno da oficina. Nós estamos fazendo uma luta enorme, eu espero que vocês estejam comigo. Todos os grandes diretores de todas as épocas sonharam com o retorno ao teatro de estádio, com o retorno dos coros no teatro, e é o que nós estamos fazendo. Mas a gente não é unanimidade porque a gente toca nos tabus. Tem um certo tédio nessa classe dominante paulista careta, que não sabe rebolar os quadrinhos. Porque é preciso ser assim assado.